Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos crochetar juntas uma linda sacola de praia em crochê com fio náutico. Antes de começar, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula e bora crochetar. Para fazer a nossa sacola de praia em crochê, eu vou utilizar fio náutico de 5 mm da Haas Têxtil. Utilizei um novelo inteiro de 200 metros e um pouquinho desse outro aqui. E agulha 5 mm. Vamos começar fazendo uma laçada inicial. E aqui eu vou subir 25 correntinhas. Fiz aqui as minhas 25 correntinhas e o meu cordão ficou com 24 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar no verso do nosso cordão de correntinhas para fazer pontos baixos. A gente vai trabalhar em uma base, vai e vem. Então, se você olhar a sua correntinha de frente, você vê, né, a formação aqui da correntinha, certo? Se você virar aqui para trás, você vai ver esses gominhos aqui, ó. Esses são os gominhos que se formam atrás de todas as correntinhas. Todas elas têm esse gominho aqui. A gente vai trabalhar nesses gominhos, pulando apenas o primeiro. Tudo bem? A gente começa no segundo gominho. Vira o cordão, pula o primeiro gominho, vem no segundo. E aqui eu faço um ponto baixo. E eu venho fazendo pontos baixos até o final do meu cordão de correntinhas. Se eu fiz 25 correntinhas e pulei um gominho, então a gente vai ter 24 pontos baixos, tá? Até o final aqui dessa carreira. Fiz aqui os meus 24 pontos baixos, cheguei no final da carreira, ajusta essa laçadinha para ela ficar justinha, faz uma correntinha e vira o trabalho. Agora, nós vamos fazer a nossa segunda carreira novamente com 24 pontos baixos, tá? Vamos crescer a nossa base com 24 pontos baixos até o final dela. Então, eu já venho aqui no meu primeiro pontinho, sem pular, tá? Olhando de cima, é exatamente o primeiro pontinho depois da correntinha que eu fiz para virar. Essa foi a correntinha que eu fiz para virar, esse é o primeiro pontinho. E vamos fazer pontos baixos até o final da carreira. Cheguei aqui para fazer o último pontinho, tá? Não esquece do último pontinho. São 24 no total. Vinte e quatro pontos, no finalzinho, ajusta a laçada, faz uma correntinha e vira o trabalho. E recomeçamos aqui, no primeiro sem pular, a fazer os nossos pontos baixos, tudo bem? Vamos trabalhando assim, pontinho por pontinho. Você pode se basear assim por cima, tá? Para você não perder nenhum pontinho. O último tá bem aqui, tudo bem? Ao todo 24, vamos crescer aqui 9 carreiras. Exatamente desse jeitinho, certo? Eu cheguei aqui na minha 9ª carreira. E aqui é muito fácil da gente contar as nossas carreiras, tá? Você pode observar que aqui tem uma linhazinha. É uma linhazinha como se fosse uma linha divisória e essa linha, ela marca 2 carreiras. Então, aqui eu tenho 2 carreiras, aqui eu tenho mais 2 carreiras, aqui mais 2 carreiras, aqui mais 2 e aqui eu tenho apenas uma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tudo bem? Agora, a gente vai fazer um contorno aqui,
aqui e aqui. Essa parte não precisa porque a última carreira já fica fazendo parte desse contorno, tudo bem? E vamos fazer da seguinte forma: nas quinas teremos um aumento, 2 pontos baixos em cada quina, 6 pontos baixos em cada ladinho aqui, e nessa parte maior, 23 pontos baixos. Então aqui, aonde eu fiz o último ponto da carreira, já é a minha primeira quina. Nesse mesmo lugar que eu fiz o último ponto, eu vou colocar mais um, para ser a minha primeira quina, tudo bem? Então, venho aqui no mesmo lugar e coloco um pontinho. Assim. Agora, nós vamos fazer pontos aqui. E aqui os pontos serão em 2 lugares diferentes. Nessa laçadinha maior, que a gente consegue identificar que tem uma laçadinha maior aqui, não consegue? Ó. Aqui eu tenho 4, ó. 1, 2, 3 e 4. E elas estão exatamente na direção da divisão das carreiras. Olha só, aqui tá a laçadinha e aqui tá aquela linha que divide as carreiras. Aqui tá a laçadinha e aqui tá a linha, aqui também e aqui também. Então, aqui temos que fazer um ponto. E quais laçadas que a gente trabalha? A gente pega essa que está sobressalente e essa que está bem aqui atrás. Apenas 2 laçadinhas, tá? Se você olhar assim, inclusive, você vai ver que vai ficar uma laçadinha aqui de fora. A gente não pega ela, tá? Apenas essas 2 aqui, tudo bem? E o outro lugar que faremos pontos é na direção dessa carreira de gominhos. Olha só, a primeira aqui foi justamente onde eu fiz a minha quina. Aqui na próxima, eu vou entrar aqui. Aí, aqui na próxima fileira de gominhos, eu vou entrar aqui. Aqui na última, eu vou entrar aqui. Tudo bem? Então, eu venho aqui no primeiro, pego somente essas 2 laçadinhas, faço um ponto baixo. Depois é a carreira de gominho. Depois, novamente, na direção dessa linhazinha divisória das carreiras, a gente pega essa grandinha e a de trás. Apenas 2 laçadinhas. Depois é na direção da carreira de gominhos. De novo, na direção dessa linhazinha que divide as carreiras, eu pego essa que é a maiorzinha e a de trás. E de novo, na carreira de gominho. Fiz aqui 6 pontos baixos. Agora, cheguei aqui no cantinho para fazer a minha quina. Então, aqui no último, que é na direção da linha divisória, nessas 2 últimas laçadinhas vai ser a nossa próxima quina. Vou fazer aqui um aumento. Esse aqui é o fiozinho da laçada inicial, a gente pode arrematar depois, tudo bem? Agora, nós vamos seguir fazendo pontos pegando essas 2 laçadinhas aqui. Já começamos aqui nesse primeiro que a gente vê. Bem do ladinho do nozinho da laçada inicial, que inclusive eu soltei o meu aqui. Você pode soltar o nozinho da laçada inicial e deixar esse fiozinho para a gente arrematar depois, tá? Esse aqui é o primeiro pontinho, bem do lado do nozinho da laçada inicial. A gente começa nele e vamos fazendo pontos baixos até o penúltimo. Esse, que é o último, vai ser a nossa quina, tudo bem? A gente faz
ele daqui a pouquinho. Fiz aqui 23 pontos baixos e cheguei, ó, no último. Aqui nesse último pontinho vai ser a nossa próxima quina. Então, vou colocar 2 pontos baixos. Um nessa direção e o outro a gente já vira assim para fazer nessa direção, no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer esse lado, que é o último, né? E o nosso primeiro ponto é aqui, ó, na direção do gominho. Tudo bem? Igual fizemos desse lado. Ó, o último ponto aqui foi na direção do gominho. Aqui eu faço também na direção do gominho. A diferença é que agora, na direção do gominho, a gente tem aquelas 2 laçadinhas maiores, que são mais sobressalentes. Tudo bem? Pegamos apenas 2, tá? 2 laçadinhas. Sempre vai ficar uma passando aqui para baixo. E o outro ponto vai ser na direção dessa linha que divide as carreiras, igualzinho fizemos aqui. Vai ser bem aqui, ó. Então, eu venho fazer o primeiro, pego essa e essa de trás. Fica sempre uma aqui para baixo. A próxima é aqui na direção dessa linha que divide as carreiras. Eu venho aqui bem embaixo desse gominho, ó. E faço um ponto baixo. O próximo já é na direção do gominho. A gente pega essa laçadinha da frente e a de trás. Apenas 2. O próximo é na direção da linha divisória. Eu venho bem aqui embaixo desse gominho. E a última, aqui. Então, igual do outro lado, fizemos 6 pontos baixos. Agora, a gente vai encerrar fazendo a nossa quina. Bem aqui na última carreira, na carreira de gominho, você pode conferir, foi exatamente aqui que eu fiz a quina desse lado, é aqui que é a quina desse lado. Só que aqui tem um porém. Nós já temos um pontinho que sai desse mesmo ponto, ó, que é o primeiro ponto dessa carreira aqui. Por conta disso, a gente não precisa colocar 2 pontos nessa quina, porque já tem, né? Já tem esse e eu coloco só mais um para formar a minha quininha. Tudo bem? Então, aqui a gente pode cortar o fio, puxa ele todo por aqui, passo na agulha de tapeceiro para poder arrematar. Vou entrar com a minha agulha no primeiro pontinho, aqui dessa parte da nossa peça, ó, bem no primeiro. E vou voltar exatamente para onde esse fio tá vindo. Ele tá vindo aqui para dentro do último ponto, ele volta para cá, já vem aqui para trás para a gente poder aqui atrás esconder e arrematar, tudo bem? Vou esconder e arrematar os 2 fios que temos aqui, tanto esse como esse daqui. Terminei de arrematar a minha base e aqui eu estou com 26,5 de comprimento por 10 de largura. Tudo bem? Agora, nós já vamos fazer a nossa primeira carreira e a gente vai subir a nossa peça assim.
tudo bem? Essa é a parte que fica para dentro, tá? Essa parte aqui mais de ajeitadinha eu deixo para fora da minha peça. Vou começar a trabalhar aqui no cantinho, tá? Aqui em uma das laterais. E a gente vai fazer pontos. Primeiro, nós vamos fazer uma carreira inteira de pontos baixos, tá? E nessa carreira de pontos baixos, nós vamos pegar, ó, aqui no meio do ponto e no gominho que temos aqui atrás. Então, ó, aqui tá a parte que vai ficar para baixo da nossa peça. Nós vamos subir assim, certo? Então, aqui, nós vamos entrar com a nossa agulha no meio da cabecinha do ponto. E também vamos pegar o gominho, só para deixar a nossa primeira carreira mais firme, tá? Então, é no meio da cabecinha do ponto e o gominho que fica bem do ladinho dela, tá bom? Então, eu vou entrar aqui no meio da cabecinha do ponto e pegando o gominho, laço o fio do novelo e trago. E faço aqui um ponto baixo. Venho no próximo. Laço e faço um ponto baixo. E assim a gente vai a carreira inteirinha, tudo bem? Não faz essa carreira apertadinho não, tá? Para sua peça não fechar aqui nas quinas, especialmente, tá? Pode fazer uma carreira folgadinha de pontos baixos. Dei aqui a volta completa, fazendo a minha primeira carreira. Depois que a gente faz a primeira carreira, a nossa peça tá assim, ó. A nossa peça ainda tá assim, abertinha. A gente vem organizando já na posição certa, tá? Sempre arrumando a peça na posição correta. Aqui eu já vou arrematar o fiozinho, tá? Para não ficar difícil depois. Agora vamos fazer o fechamento dessa primeira carreira para irmos para nossa segunda carreira, tudo bem? Minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto que a gente fez na carreira. Essa laçadinha vem para minha agulha, porque vou trazer aqui para trás. Assim. Agora, eu vou entrar com a minha agulha embaixo dessa laçada que eu trouxe para trás, das duas laçadinhas, tá? E volto com essa laçadinha para minha agulha, puxo o fio do novelo para ficar, ó, justinho. Laço o fio e traz para frente. E pronto, podemos agora fazer a nossa segunda carreira. A segunda carreira vai ser uma carreira inteira de pontos altos. Então, o meu primeiro pontinho, eu gosto de fazer um ponto alto fake. Trouxe meu fio aqui para frente, nós vamos fazer aqui um ponto alto fake. Seguro aqui com o meu dedo o fio que está na minha agulha e não solto. Tudo bem? Agora, eu vou levar a minha agulha para trás, ó. Para trás do fio. Eu vou laçar o fio do novelo, tudo isso sem soltar, tá? Laço o fio do novelo e trago aqui para frente. Assim. Vamos fazer mais uma vez. Eu seguro a laçadinha que tá aqui na minha agulha e não solto. Não pode soltar.
segura com seu dedo aqui. Agora, eu venho com a minha agulha aqui para trás, laço o fio do novelo e volto com a minha agulha aqui para frente. Aí sim a gente já pode soltar. Feito isso, eu laço o fio do novelo e fecho. Desse jeito aqui, eu simulo o ponto alto, tudo bem? Nos pontos seguintes, a gente já faz o ponto alto normal. Laçada na agulha, entro no ponto, pegando normalmente as duas laçadinhas do ponto, tá? Laço o fio e traz para frente, dou uma alturinha, laço e fecho 2, termino de dar alturinha, laço e fecho mais 2. Olha só, esse é o ponto alto fake e esse é o ponto alto normal, eles são parecidinhos, fica bem discretinho dessa forma. Tudo bem? E a gente vai seguir fazendo pontos altos a carreira inteira, tá? Pegando, exatamente como eu fiz agora, as duas laçadinhas do ponto. Ok? Cheguei aqui ao final da minha carreira, dessa segunda carreira, 66 pontos altos, e agora vamos fazer o fechamento. Eu vou vir com a minha agulha na cabecinha do primeiro ponto que a gente fez, que é o ponto alto fake, ó. O ponto alto fake tá aqui, e é nessa cabecinha aqui que a gente vai trabalhar, ó, nessa daqui, só que de trás para frente. Coloco essa laçadinha na agulha e trago aqui para trás. Agora, eu vou entrar embaixo das duas laçadas que eu trouxe para trás, coloco a laçada na minha agulha e puxo o fio do novelo para deixar mais justinha. Ajustei? Laço o fio e traz. E já fecho um pontinho aqui. Essa carreira inteirinha vamos trabalhar com pontos baixos, tá? Normal. Pegando aqui as duas laçadinhas do ponto normalmente. Até o final, 66 pontos baixos. Terminei a minha terceira carreira com 66 pontos baixos e já ajeitei a minha peça, porque quando a gente está trabalhando, ela não fica assim bonitinha, né? Então, acabou a carreira, ajeita a sua peça, tá? Vem ajeitando para ficar direitinho. Vamos fazer o fechamento igual a gente fez o fechamento da primeira carreira. A minha agulha vem de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto baixo. Essa laçada pode diminuir, coloca ela na agulha e traz aqui para trás. Entro com a minha agulha embaixo dessa laçadinha, das duas laçadinhas que eu trouxe para trás e volto com ela para minha agulha. Puxo o fio do novelo para ajustar. Laça e traz aqui para frente. Agora, nessa nossa quarta carreira, a gente vai começar a fazer uma sequência justamente para dar aquele efeito de rede na nossa bolsa, tudo bem? Só que esse efeito eu faço somente aqui, no corpo da peça. Nas laterais,
eu deixo preenchidinho igual essas carreiras que nós já trabalhamos. Então, eu vou pegar aqui alguns marcadores de ponto para nos auxiliar agora. Aqui eu vou marcar 10 pontos baixos. Então, eu venho aqui mais ou menos na quininha e coloco um marcador. E conto 10 pontinhos junto com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Coloco o outro marcador. 10 pontinhos. Agora, aqui a gente vai contar 23 pontos, tá? Número ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No 24, coloco o marcador. Mesma coisa desse lado. Depois do marcador, 23 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. No 24, marcador. E aqui, desse marcador até esse, 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tudo bem? Ajeita a peça. Entre os marcadores, trabalharemos somente pontos altos. Desse marcador até esse, desse marcador até esse. E aqui, vamos trabalhar a sequência para formar a redinha, tudo bem? Então, aqui eu tô na parte que tem que ser pontos altos, né? Eu tenho que começar com o meu ponto alto fake. Até o meu marcador, agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. Pode tirar o marcador, tá? Não vai precisar mais dele. Fiz aqui 5 pontos altos, né? 4 e o fake. Os outros 5 a gente vai fazer só no final da carreira. Aqui agora começa a nossa sequência. E a sequência vai ser o seguinte: vamos fazer uma correntinha, pular o ponto seguinte e fazer um ponto alto. E depois repete. Isso até acabar. Então, fiz o ponto alto, eu começo a minha sequência. Correntinha, pulo o ponto seguinte, venho no próximo para fazer um ponto alto. Eu estou trabalhando com a peça assim, mas eu recomendo que você trabalhe assim, tá? Da forma corretinha. É só para mostrar melhor no vídeo que eu estou mexendo assim na minha peça, tudo bem? Vamos lá. Agora eu repito a sequência. Correntinha, pulo o ponto seguinte e vou no outro, para fazer um ponto alto. Mais uma vez, correntinha, pulo o ponto seguinte e vou no próximo para fazer um ponto alto. Desse jeitinho aqui, a gente forma a nossa rede, o nosso efeito de rede. Mais uma vez, ó, correntinha, pulo o ponto seguinte e vou no próximo para colocar o ponto alto.
E vamos trabalhando até o marcador desse jeito, tudo bem? Eu cheguei aqui perto do marcador, faço a minha correntinha, o próximo ponto eu vou pular, que é esse daqui, e aqui é o ponto alto. Só que a gente não precisa dar continuidade a essa sequência, porque a partir desse marcador é a nossa lateral, e colocamos 10 pontos altos seguidos. Aqui, agora até o próximo marcador, são pontos altos normais. Cheguei aqui no outro marcador, eu posso tirar e fazer o último ponto alto. Temos que ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, de novo, até o próximo marcador, vamos trabalhar a nossa sequência. Correntinha, pulo o ponto seguinte, vou no outro e coloco um ponto alto. Repito, correntinha, pulo o ponto seguinte, vou no outro e coloco um ponto alto. Repito, correntinha, pulo o ponto seguinte, vou no outro ponto alto. E vamos assim até o marcador. E exatamente igual foi do outro lado, fiz o ponto alto, vai sobrar só um pontinho antes de onde está o meu marcador. Esse ponto que sobra a gente pula, né, de acordo com a sequência. Então, depois do ponto alto eu faço uma correntinha, pulo o ponto seguinte e aqui onde está o meu marcador é o ponto alto. E eu vou seguir pontos altos até encerrar a carreira agora. Eu já tinha feito 5 aqui no início, agora são mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Terminei a carreira, vamos encerrar do mesmo jeitinho, tá? Venho com a minha agulha de trás para frente aqui na cabecinha do primeiro ponto, bem do ladinho do ponto alto fake. Essa laçada vem para a agulha, trago aqui para trás. E agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, tá? De novo. Só que essa carreira de pontos baixos vai ser da seguinte forma. Aonde tem ponto alto, eu vou trabalhar no meio dele, como se fosse um ponto baixo centrado. Então, aqui, ó, tá o ponto alto. Eu vou entrar bem aqui no meiozinho dele e sair aqui atrás no meiozinho dele. Tudo bem? E aonde não tem ponto alto, que é aqui, na correntinha que a gente fez, né, para pular um pontinho, eu vou fazer um ponto baixo, pegando todo esse grupinho aqui, tá? Então, aonde tem ponto alto, eu venho bem aqui no meiozinho dele, para sair no meiozinho dele aqui atrás. O meiozinho dele aqui é um pouco diferente, olha só. Mas é um meiozinho, tá vendo? É aqui que eu vou sair com a minha agulha.
Então, a gente vai entrar aqui no meiozinho. Esse primeiro ponto é mais difícil porque ele é o ponto alto fake, mas aí você abre que você consegue entrar aqui no meiozinho dele, ó. Entrei no meiozinho dele e saí aqui atrás no meiozinho dele, ó, uma perninha para cada lado e um gominho. Tudo bem? Essa laçadinha vem para a agulha e eu puxo aqui para ajustar. Ajustei laço fio e trago. E aqui na frente eu faço um ponto baixo. Vou no ponto seguinte, entrando no meiozinho do ponto alto. E aqui atrás, saindo no meiozinho do ponto alto. Laço o fio e trago para fazer o ponto baixo. São 5 pontos baixos aqui no início. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí a gente chega no primeiro buraquinho, né? No primeiro buraquinho, que é o buraquinho que a gente faz aquela correntinha para pular o ponto daqui de baixo, certo? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó, passando aqui embaixo mesmo. Eu entro com a minha agulha no buraquinho, laço o fio e trago, dá a mesma alturinha e fecha um pontinho. Apenas isso. Cheguei no ponto alto, venho no centro dele, laço o fio e trago e faço um ponto baixo. Ó, ó como é que dá pra ver que eu tô bem no centrinho do ponto. Tudo bem? Aqui é o buraquinho, eu entro bem no buraquinho, laço o fio e trago e faço um ponto baixo. Aqui é o ponto alto, eu venho no centro dele, laço o fio e trago e faço o ponto baixo. Certo? A gente vai assim a carreira inteirinha, tá? Aonde tem ponto alto, a gente entra com a agulha no centrinho dele. No buraquinho, aonde não tem ponto alto, que é o buraquinho, eu vou no buraquinho normalmente para fazer o ponto baixo. Vamos fazer isso a nossa carreira inteirinha. Cheguei no final da minha carreira de pontos baixos, vamos fazer o fechamento da mesma forma. E assim a gente termina o nosso grupo de carreiras, que são 2, para fazer a nossa bolsa sacola, né, com esse formatinho de rede, tudo bem? A partir daqui, nós vamos repetir carreiras. A próxima carreira vai ser essa carreira de pontos altos, com a correntinha e o pulinho aqui de baixo. Aí depois, na próxima carreira, a gente repete essa de pontos baixos. E depois, novamente. Lembrando que nas laterais eu deixo preenchidinho, mas você pode, se desejar, seguir a sequência e manter esse efeito rede em toda a sua peça. Aqui eu cresci 5 sequências exatamente como essas. Uma carreira fazendo o efeito rede, depois uma carreira de pontos baixos. Repeti essa sequência mais 5 vezes. Ó, uma carreira de pontos altos, fazendo a nossa sequência de rede, depois ponto baixo. Sequência de rede, ponto baixo. A sequência, ponto baixo. A sequência, ponto baixo e a sequência e ponto baixo. Tudo bem? Até agora, a nossa peça está com 15 carreiras, desde a primeirinha até essa última, 15 carreiras. Bem, a gente está quase no final. O que eu vou fazer agora é incluir as alças da nossa bolsa. Então, aqui agora, nós já vamos fazer a carreira das nossas alças.
você vai pegar a sua peça, ó, e fechar ela toda assim. Quando você fizer isso, você vai ver, ó, que vai ficar um pontinho aqui, como se fosse uma quininha, e depois um pra cá, né, pra continuar, e um pra cá pra continuar, certo? Dos dois lados, tá? A gente pode, inclusive, já fechar o ponto para ficar mais fácil de visualizar. Vamos fechar essa carreira logo, ó. Da mesma forma, tá? De trás para frente aqui na cabecinha do primeiro ponto, traz a laçadinha para trás. Assim, tá? Depois a gente continua. É só para a gente poder visualizar assim, desse jeito. Um pontinho fica deitadinho assim, né? E os outros continuam para cá e continua para cá. Se você contar, você vai ter daqui, do lado aqui, né, do primeiro até o último, você vai ter 32 pontos, dobrando ao meio certinho, tá? Do lado de lá, a mesma coisa. Dobrei direitinho, agora a gente vai contar aqui, ó, tirando o pontinho da quina, eu venho aqui no primeiro, né? E vou contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, eu coloco o marcador. Mesma coisa do lado de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, o marcador. Agora, a gente vai contar 16 pontos, contando o ponto do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mesma coisa do outro lado. Conta o ponto do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E para finalizar, do ponto seguinte ao marcador até o último aqui, né, antes da quininha, novamente, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? Então, vai ficar 8, 16 e 8. Certo? Organizou desse jeitinho? Pode abrir a peça normal, né? Para a gente poder fazer a nossa carreira agora. Vamos fazer apenas 2 carreiras, já colocando as nossas alças. Então, aqui, ó, entro com a minha agulha embaixo da laçadinha que eu trouxe para trás, pego ela aqui com a minha agulha e ajusta puxando o fio do novelo. Ajustou laço e trás e faz um ponto baixo. E vamos fazendo pontos baixos até o ponto antes do marcador. Cheguei no ponto do marcador, vou tirar o marcador, tá? Vou fazer um ponto baixo. E vou subir aqui 50 correntinhas. Fiz aqui as minhas 50 correntinhas e, na verdade, o que importa aqui é o tamanho, né? Eu fiz correntinhas suficientes para chegar a 40 centímetros, tudo bem? Agora, a gente vem aqui no ponto do marcador, tira ele e faz um ponto baixo. E continuamos fazendo pontos baixos até o próximo marcador. Cheguei no marcador, tiro novamente,
faço o ponto baixo no ponto que estava o marcador, volto a subir 50 correntinhas para chegar a 40 centímetros de alça novamente. Fiz as minhas 50 correntinhas, tiro o marcador e no ponto do marcador eu vou fazer um ponto baixo. E agora a gente segue fazendo pontos baixos até o final da nossa carreira, tudo bem? Cheguei aqui no final da carreira, vamos finalizar da mesma forma. Já faço o primeiro pontinho da próxima carreira, que é a última, tá? E venho fazendo pontos baixos até esse ponto aqui, que é o ponto que eu iniciei a minha alça. Cheguei aqui nas minhas alças e nós vamos fazer pontos baixíssimos nos gominhos aqui atrás do cordão de correntinha. Então, ó, o cordão de correntinha tá assim, você vai virar ele para identificar os gominhos, ó. Todos os gominhos de cada correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó, a começar aqui no primeiro. Ó, vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Presta bastante atenção para você trabalhar nos gominhos atrás do cordão de correntinhas, tá? Terminei a alça, continuo aqui na minha bolsa, ó. O próximo ponto é esse aqui. E eu sigo fazendo pontos baixos até o outro lado. Cheguei aqui do outro lado, vou fazer o último ponto antes da alça. E agora, nos gominhos atrás do cordão de correntinhas, já aqui no primeiro, eu começo a fazer os meus baixíssimos. Terminei a alça, volto aqui para bolsa para fazer os últimos pontos baixos e encerrar a carreira. Cheguei no final da carreira, posso cortar o meu fio, deixa um pouquinho para arrematar, tá? Puxo ele todo por aqui e já passo em uma agulha de tapeceiro. Entro com minha agulha na cabecinha do primeiro ponto da carreira. Volto exatamente para onde o fio está vindo, para o último ponto da carreira, vem para trás. Atrás é esconder e arrematar. Pronto, terminei de arrematar. E a nossa bolsa ficou prontinha. Ela é grande para mostrar aqui no vídeo, né? Mas ela ficou aqui mais ou menos com 27 centímetros por 25 centímetros de altura, tá? Até aqui. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Para você não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!